Como é difícil suportar alguns momentos, certos momentos em nossa vida. Diria que esses últimos 4 dias tem sido um desses momentos. Se alguém não foi afetado diretamente, graças a Deus, conhece alguém que foi, vê alguém que foi afetado, vivenciou pessoas que perderam tudo, estão arrasadas, abaladas. Não é fácil esse momento, mas Deus não nos abandonou. Ao longo da história, inúmeras vezes, o povo de Deus passou dificuldades, às vezes causadas pela rebeldia e ações erradas do povo, às vezes meros frutos do pecado e do mal que ainda afeta o nosso mundo. Entretanto, Deus os socorreu e esteve presente e os auxiliou, e assim Ele fará conosco também. Na Bíblia tem pelo menos 2 exílios. O povo foi levado prisioneiro para outro país. Guerras. Na história que existe tantas catástrofes, o povo de Deus teve que vivenciar. E Deus os amparou e os suportou. Nós vivemos uma pandemia. Nós sabemos o que é passar uma tragédia, uma dificuldade grande, e Deus suportar. Os textos lidos há pouco são muito confortadores e trazem palavras confiáveis e de suporte e presença de Deus. Em Isaías 41, Deus declara que escolheu um povo como seu. E aqui nós podemos pensar em cada um de nós. Seja quem nós somos, seja como formos, nós somos alvo do amor de Deus e do desejo dele de ter-nos com Ele. Deus diz para você e para mim: você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo, eu o seguro com a minha forte mão. É isso que Deus diz para nós hoje. Ele nos ajuda, nos dá força, é o nosso Deus. Só o fato de Deus nos chamar de seus e dizer que é o nosso Deus já é um consolo enorme. Deus ama a gente, se interessa por nós e cuida de nós. Tudo isso está presente quando Deus diz que é o nosso Deus. O ser mais poderoso do universo escolhe se relacionar comigo e com você. E diz que é o nosso Deus. É significativo ouvir Deus dizendo isso para nós. Nesse texto, Deus diz 3 vezes para não termos medo e se coloca junto conosco. Junto conosco, dando sustento e suporte. É o que Deus diz. E o que Deus diz, nós podemos crer e confiar. No texto de Mateus, onde Jesus está falando, ele chama a atenção que toda tragédia, calamidade, nos lembra da volta dele. Assim como a água sobe super rápido, assim também, quando menos esperarmos ou esperamos, Jesus vai voltar. E aqui é uma mensagem de conforto para os que creem e um alerta para aqueles que não creem em Jesus. Alerta para o que as pessoas têm colocado como mais importante na vida, se não é Deus. Aqueles que confiam em Jesus como Salvador podem aguardar ansiosos a vinda de Jesus, porque serão levados para o novo céu e a nova terra. Nesses momentos que nós vivenciamos o mal e o sofrimento tão forte próximo a nós,
eu penso que a gente consegue ver como vai ser bom o novo céu e a nova terra. O lugar que Jesus tem preparado para os que confiam nele. Lá não vai ter nenhuma doença, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma enxurrada, nenhuma chuva em excesso, nenhum medo, nem angústia. Lá vai ser perfeito. E como estar lá? Crendo em Jesus. Confiando em Jesus como Salvador e mantendo essa fé através da palavra e da Santa Ceia. Os que não creem em Jesus, para esses, os sofrimentos servem de lembrete para ouvirem o que a Bíblia diz e crerem em Jesus. Jesus deixa claro que os sofrimentos, as calamidades e angústias nos alertam que essa existência terá fim. De que um dia Jesus vai voltar e que manda todos ficarem alerta. E o que é ficar alerta, ficar atento? É estar em contato com Jesus. Confiar em Jesus como Salvador, colocar a sua confiança apenas em Jesus. E alimentar, manter essa fé, continuar unido com Jesus, ao longo da vida. Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus são eternas e verdadeiras, e as suas promessas de salvação são confiáveis, verdadeiras. O que Jesus diz, a gente pode confiar. E ele diz que quem nele crê, viverá eternamente num lugar perfeito e incrível. Filipenses 4, que nós lemos também há pouco, também demonstra o amor de Deus em meio ao sofrimento. Ele diz para alegrarem-se no Senhor. Temos um Deus que nos ama e nos salva independentemente de quem nós somos ou do que nós fazemos. Um Deus que nos ajuda nas dificuldades. E essa ênfase da alegria é uma alegria que não é do sentimento, mas é uma alegria daquele que confia no que Deus diz ou daquele que recebe o que Deus dá, a salvação, a certeza de consolo da sua presença. E no versículo 6 e 7 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos entre vocês os pedidos, oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo promete, é uma promessa, de que a paz de Deus, que nós não conseguimos entender, ou seja, vai além da nossa racionalidade, da compreensão humana, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Vai guardar tudo que é inerente, tudo que pertence à existência do ser humano, à nossa existência. Que palavras bonitas e significativas. A paz que Deus dá é diferente de qualquer paz que nós possamos encontrar no mundo. É a paz do amor de Jesus, apesar do sofrimento, apesar do que eu fiz ou deixei de fazer. É a paz do perdão que Deus concede para quem crê em Jesus e pede perdão. É a paz de que Jesus é o nosso Deus, que Ele nos ama, nos cuida, está conosco hoje e eternamente. E Paulo diz que essa paz guardará o nosso coração e mente ligado a Jesus. E isso é uma promessa. Em meio ao dor e ao sofrimento, Deus nos dá a sua paz em Jesus. Por fim, o apóstolo descreve que passou momentos de alegria ou de fartura, de muita prosperidade e momentos de dificuldade, muita penúria. Se quiserem ler o texto, podem ler, ele fala sobre isso. E conclui: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, diz outra tradução. E aqui eu diria, só esse versículo
já é uma imensa mensagem do amor de Deus, do consolo e da esperança que Deus tem para nós. Cristo, o mesmo Deus que disse em Isaías que nos dá força, que nos ajuda, que nos chama para si e que diz: não temam, eu vou fortalecer vocês, eu vou dar suporte, pegar com a minha mão. Ele diz que a gente pode, com a força que Ele nos dá, enfrentar qualquer situação. Não significa que não vamos ter dificuldade, que não teremos desafios, que será fácil, mas significa que temos um Deus que nos ama, que nos preservou e que promete nos ajudar nesta vida e promete para os que nele confiam um novo céu e uma nova terra onde não haverá nenhum sofrimento. Podemos crer no que Jesus disse. São dias difíceis, momentos difíceis, e não ficará super fácil de uma hora para outra. Mas Deus nunca desamparou o seu povo, nem mesmo nos momentos de dificuldade. Basta olharmos para a história, basta olharmos para aquilo que os cristãos já vivenciaram, as batalhas individuais de cada um de nós aqui, que Deus nos ajudou, esteve conosco, e às vezes até com as dificuldades Ele nos ensinou coisas importantes. Deus promete que nos ajudará e estará conosco. Esses textos deixam claro isso, e além disso que um dia o mal terá fim. Um dia vai acabar esse sofrimento. Aqui não é o céu. Graças ao amor e à misericórdia de Deus, temos muitos momentos felizes nessa existência. Às vezes, mais momentos felizes do que momentos infelizes. E isso é motivo de agradecer a Deus. É o amor e a misericórdia de Deus se revelando cada dia em nossa vida. Mas o lugar perfeito e sem pecado, sem dor, sem sofrimento, está no futuro daquele que crê em Jesus. E aí eu vou tomar a liberdade de ler mais um texto bíblico, que eu, preparando a mensagem, eu pensei: esse texto eu acho que ainda vai contribuir, que é 1 Pedro 4-7, onde cristãos estavam sendo perseguidos por serem cristãos. E Pedro diz para eles algo importante. 1 Pedro 4 em diante. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E aí segue o texto. Aqui o apóstolo fala que o nosso verdadeiro tesouro está com Deus, onde não pode ser corrompido, destruído, e tudo isso como? Por crer em Jesus. Podemos e devemos ir atrás das coisas que nós temos, que nós queremos ter, ajudar nossos amigos, ajudar os conhecidos e desconhecidos. Mas o mais importante nós já temos pela fé em Jesus. E isso nada pode destruir. E até aqui fala das provações. Às vezes, em meio à provação, nós podemos e devemos ficar firmes nesse amor que Deus mostra, revela a nós. Essas atitudes que a gente faz são os frutos de amor que a gente tem falado nos nossos cultos. Frutos dos ramos enraizados em Cristo. Mas a nossa herança está na eternidade com Jesus. Amigos, estamos vivos, temos um Deus, o nosso Deus,
com palavras tão bonitas e confortadoras. Temos desafios, teremos dificuldades, medos, dúvidas? Sim, faz parte dessa existência, infelizmente. Mas lembremos das palavras de Deus que são eternas, as palavras de Jesus que não passarão. Ele diz para não temermos, pois Ele está conosco. Ele nos toma pela mão. Ele tem um novo céu e uma nova terra para aqueles que creem em Jesus. E dá forças para enfrentarmos qualquer situação. Busquemos essa força de Jesus. E como é bom a gente poder ver o amor de Deus também nas doações, nos voluntários, no auxílio mútuo, nas orações e preocupações de pessoas que nos conhecem e algumas que nem nos conhecem. Tem gente orando pelo Rio Grande do Sul que a gente nem sabe quem é. Então isso é Deus se fazendo presente nesse sofrimento. Então, por fim, lembre-se, Jesus disse: não tema porque eu estou com você, não tenha medo porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, eu o seguro pela mão direita da justiça. Tudo posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. São promessas verdadeiras e eternas. Esse é o nosso Deus. Nos ama, nos salvou dos pecados, nos acompanha e vem ao nosso encontro até mesmo no sofrimento, para nos salvar, nos cuidar e mostrar o seu amor. Esse é o nosso Deus. Amém. Convido-os a orarmos. Querido Deus, obrigado por tão grande amor que demonstras a nós e que vem diariamente sobre nós. Obrigado por, apesar do sofrimento, podermos ouvir que Tu nos amas e Tu vens ao nosso encontro. Pedimos, Senhor, que dê-nos força a confiar em Ti e que nós sintamos, percebamos esse Teu carinho em nossa vida e dá-nos força para enfrentar esse momento de dificuldade. Com a força que Tu nos dás, podemos enfrentar essa tribulação. Dá-nos essa certeza e abençoe cada um de nós em nossa vida. Em Teu nome, amém.